Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a Púrpura Classe A. Então espero que goste do conteúdo, coloque seu feedback para que eu possa melhorar, deixe seu like, se inscreva e compartilhe também, que vai ajudar muito. Então vamos para o vídeo. Púrpura Feline da facção Filhos de Kelidon, do elemento físico e da classe Atordoador. Então vamos para as habilidades dela. Sobre as habilidades da Púrpura, vamos falar sobre a habilidade passiva que se chama Instinto de Caçadora. Quando Púrpura executa um ataque especial reforçado, assistência imediata, ataque em cadeia ou supremo, ela entra no estado de vigilância, aumentando o atordoamento causado em 30% por 6 segundos, após trocar para outro personagem em campo. Se a Púrpura ainda estiver no estado de vigilância, a duração será redefinida quando Púrpura voltar a ser a personagem ativa em campo. Se estiver no estado de vigilância e se for a personagem ativa, quando Púrpura atinge o inimigo com um ataque pesado, pode ativar uma assistência reativa a partir do membro da equipe anterior. A habilidade extra da Púrpura se chama Parceira de Negócios, que quando há outro personagem do tipo atacante na equipe ou personagens que da mesma facção, quando Púrpura atinge o inimigo com um ataque especial, Garra Dilaceradora, Sombra Tenebrosa, ataque especial reforçado, assistência imediata, ataque em cadeia ou supremo, aplica o efeito de armadilha por 15 segundos. Após aplicar a armadilha, o dano do ataque subsequente de todas as unidades contra o alvo aumenta 30%. Sobre a recomendação de aprimoramento de habilidade, você vai poder colocar como prioridade a habilidade passiva da Púrpura, depois o ataque especial e o ataque de assistência. Como prioridade secundária, você pode colocar o ataque em cadeia. Somente se for necessário, você coloca o ataque básico e a esquiva. Sobre os cinemas da Púrpura, nós vamos para o primeiro cinema, que se chama Egoísmo, que ao causar dano ao inimigo afetado por armadilha, a taxa crítica aumenta em 10%. O segundo cinema se chama Oportunismo, que enquanto está no estado de vigilância da passiva principal Instinto de Caçadora, o ataque de Púrpura aumenta em mais 10%. O terceiro cinema se chama Instinto Territorial, que você obtém mais 2 níveis de ataque básico, esquiva, ataque de assistência, ataque especial e ataque em cadeia. O quarto cinema se chama Prazer da Caça, que reduz o consumo de energia em 5 ao ativar o ataque especial reforçado, Garra Dilaceradora, Passo Ligeiro. O quinto cinema se chama Jogo da Cauda, que você obtém mais 2 níveis de ataque básico, esquiva, ataque de assistência, ataque especial e ataque em cadeia. E por último, o sexto cinema se chama Sob a Máscara, que o dano causado por ataque especial, Garra Dilaceradora, Sombra Tenebrosa, aumenta em 15% e o número de repetições que podem ser ativadas aumenta em 2. O efeito de armadilha da habilidade extra, Parceira de Negócios, agora se aplica a todos os tipos de dano, além do ataque subsequente. Sobre os motores recomendados para a Púrpura, nós vamos começar com o principal, que se chama Estilete, que é o motor próprio para ela, específico para ela, que tem como atributo avançado Impacto, e a habilidade dela se chama Cuidado com os Dedos, que ao executar um ataque subsequente, o dano físico do portador aumenta 15% e o atordoamento aumenta em 10% por
10 segundos. O outro motor também recomendado que você pode colocar é o revólver giratório, que você consegue no passe desse jogo. E ele também tem como atributo avançado impacto e pode ser substituído caso você não tenha o primeiro motor que eu citei. Sobre os discos e atributos recomendados para a Púrpura, vamos falar sobre o atributo prioridade, primeiramente, que é o impacto, o dano crítico e a taxa crítico que você vai focar. Agora, os discos que ela vai precisar ocupando 4 slots, só tem uma opção que se chama Harmonia das Sombras, que com 2 peças o dano dos ataques subsequentes e o dano rápido aumenta em 15%, e com 4 peças, quando um ataque subsequente ou um ataque rápido atinge o inimigo, e se o dano causado é do mesmo tipo que do portador, o ataque acumula um acúmulo de bônus, e esse efeito pode ser desencadeado uma vez por ataque, para cada acúmulo do efeito. O ataque do portador aumenta em 4% e a taxa crítica aumenta em 4%. Esse efeito pode ser acumulado até 3 vezes e dura 15 segundos. Ativações repetidas reiniciam a duração. Agora, para os discos de 2 slots, temos 3 opções. O primeiro é o disco estrelante, que você aumenta o impacto em mais 6%. Temos o Tecno Pica-Pau, que você aumenta a taxa crítica em mais 8%. E temos finalmente a Canção da Espada de Ramo, que você aumenta o dano crítico em mais 16%. Agora vamos falar sobre equipes e Bang Bulls que vão acompanhar a Púrpura. Primeiramente, a sinergia dela é com personagens atacantes ou da mesma facção. Então, para a primeira equipe, ela pode entrar no time da Soldado número 0, ou seja, a Embi, com uma Astra, se preferir, ou a Rina. A Púrpura vai ter uma sinergia com todos os atacantes, então, mas a Embi tem uma sinergia com assistência, que pode encaixar a Astra, mas caso queira uma assistência mais elétrico, a Rina também pode ser uma boa opção aí. A segunda equipe, ela pode entrar no time do Harumasa com a Rina, que nesse caso a Rina vai ter uma sinergia com a Harumasa por compartilhar do mesmo elemento. A terceira equipe, ela pode entrar no time da número 11 com a Lucy. A Lucy é da mesma facção da Púrpura, então tem uma sinergia com ela. E a número 11 tem uma sinergia com a Lucy por compartilhar do mesmo elemento. Essas são 3 tipos de equipes recomendadas, mas é claro que você pode adaptar qualquer outro atacante para a Púrpura. Agora vamos para os Bang Bulls. O primeiro Bang Bull, que serve para a primeira equipe, é o Snapster, que é classe S, e você usa ele caso o seu time estiver com a Astra. Vai fazer mais sentido ter esse Bang Bull. Agora para a primeira e segunda equipe, temos o Plug Bull, classe S, que ele tem uma boa sinergia com 2 personagens tipo elétrico e causa dano e amplificação elétrica. É recomendado quando há 2 personagens tipo elétrica no time. Temos o Electro Bull, classe A, que ele também tem uma boa sinergia com 2 personagens tipo elétrico e causa dano e amplificação elétrica. É recomendado também com 2 personagens tipo elétrica no time. Para a terceira equipe, você pode colocar o Mokos Carmesim, que é classe S, e ele tem uma boa sinergia com 2 personagens da facção Filhos de Kelidon e causa dano físico.
Uma outra opção também é o Foguete Bull, classe S. Ele tem uma boa sinergia com dois personagens tipo fogo e causa dano e amplificação de fogo. E por último, o Bomba de Lacre, que ele é classe A. Ele tem uma boa sinergia com dois personagens do tipo fogo e causa dano e amplificação de fogo. Bom, o vídeo encerra por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa seu like, que motiva para continuar trazendo mais guias como esse. E comenta o que vocês acharam do vídeo, que estarei lendo os comentários. Se quiserem, digam um personagem do ZZZ que vocês querem um guia que eu estarei trazendo aqui. Se inscrevam para receber mais guias como esse e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!